Não há dia que não se tenha surpresa hoje nesse país, do ponto de vista econômico e no ponto de vista da chamada Operação Lava Jato. Mas, às vezes, a surpresa é maior. A prisão do marqueteiro da presidente Dilma, do PT e de outros candidatos a presidente em países diferentes é uma das maiores surpresas que nós temos. Mas, para mim, senador Lazier, uma surpresa que eu quero chamar a atenção é que ele está sendo processado e até preso por razões de ter recebido recursos que, aparentemente, não houve julgamento ainda, saíram de propina. E por esse dinheiro ter ido para contas inexplicáveis no exterior. Quando eu li isso, senador Simone, eu me lembrei que quase 100 anos atrás, creio que 80, o famoso Al Capone, que matou, que contrabandeou, que fez todo tipo de estrago, foi preso por causa de não pagar imposto de renda. É parecido. Porque, para mim, o grande crime do senhor João Santana foi o golpe de Estado que ele deu com o marketing mentiroso na campanha de 2014. Para mim, a ação dele, usando os equipamentos da publicidade para mentir, para manipular, para enganar, isso é um crime muito maior do que conta no exterior que ele tenha e até mesmo de ter recebido dinheiro de propina, e não estou diminuindo a importância disso. Mas o golpe de Estado que foi dado no Brasil com o voto das pessoas, 53 milhões de votos, ninguém pode negar, esse golpe é um crime. E esse é um crime não só dele. O marketing, senador, o marketing é um instrumento antidemocrático. A democracia é cada candidato convencer os eleitores com seus argumentos, com suas propostas e respeitando as propostas e os argumentos dos outros, embora contrapondo-se a eles. Quando, na campanha agora de 2014, nós tivemos aquele filmezinho, e houve muitos outros, em que uma pessoa tirava um prato de comida da mesa de um pobre. E isso era dito como se fosse Marina Silva tirando aquele prato, porque queria defender o Banco Central independente. Isso é um crime maior do que essa conta no exterior que o levou à cadeia. Maior de que, se comprovar, eu não posso dizer que é fato, do que se comprovar que recebeu financiamento a partir de propina. Nós temos que parar essa criminalização da política por meio do marketing mentiroso, falso, ilusório, que engana o eleitor. É o carisma do candidato falando. É o olho no olho através da televisão. É a voz através dos ouvidos transmitido pelas rádios que deve ganhar ou perder votos. Eu, quando vi essa prisão, me lembrei do Al Capone. Não porque quero comparar os dois do ponto de vista da criminalidade. Não quero chamar esse senhor de mafioso, de maneira alguma. Eu quero dizer que houve um crime. E em outros países, os golpistas foram presos. Foram presos na Argentina, foram presos no Chile, foram presos na Grécia. Golpista termina na cadeia pelo golpe. Aqui parece que terminou preso um golpista porque pegou propina, porque teve conta no exterior aparentemente ilegal. Eu não vou entrar no julgamento da propina nem da conta. Isso é a justiça que vai decidir. Isso é a polícia que vai decidir. Eu não tenho nenhuma razão para dizer que é verdadeiro isso ou mentiroso. Não sei. Mas eu sei sim que na história esse senhor está condenado, porque ele deu um golpe nesse país. No lugar de canhão, usou câmera de televisão. No lugar de cadeia, para os eleitores, ele usou argumentos falsos, artimanhas, mas não deixa de ter sido um crime
histórico no Brasil. Não deixa de ter sido uma ação de golpismo. Golpismo não vem só com as armas militares. Nesses tempos de neoliberalismo, de tecnologia da informação, nesses tempos modernos, os golpes não são dados necessariamente pelas armas dos militares, mas também pelas artimanhas dos marqueteiros. E eu creio que esse foi o grande crime. E esse grande crime, ele vai pagar na história. Pena que nós tendemos a esquecer a profundidade das coisas e ficarmos na superficialidade. Apesar da gravidade, uma coisa pode ser superficial e grave, apesar da gravidade de ter financiamento de campanha ilegal, se é que teve, repito, de ter conta no exterior sem declarar, se é que tem, repito, apesar da gravidade, essa é a superfície de uma realidade maldita da democracia brasileira, onde o marketing vale mais do que as propostas, onde a mentira vale mais do que a verdade para ganhar os votos. E esse senhor, ele foi responsável por esse gesto negativo, nocivo, mau da história do Brasil, que foram as eleições de 2014. Eu espero que a gente desperte para esse outro crime que não está aparecendo. É o crime da marquetagem, é o crime do ilusionismo, é o crime da mentira, que corrói, que corrompe o processo democrático de uma forma tão grave, ou até pior, do que Caixa 2, do que propina, e tudo isso que é grave, mas gera menos problemas. O grande problema é o uso da propina, o uso de Caixa 2, o uso de recursos para comprar as artimanhas do marketing. Por isso, precisamos parar com esse tipo de instrumento no processo eleitoral brasileiro. Eleição tem que ser uma coisa transparente entre os candidatos e os eleitores. Olho no olho, conversa com cada um, sem essas parafernálias que enganam e ameaçam tanto no final com uma câmera de televisão, quanto se fez antes com um tanque de guerra na rua. Esse senhor está preso por essas razões que a gente lê nos jornais, mas eu acho que o grande crime dele foi, sim, o golpismo. O golpismo que ele deu na campanha de 2014 sobre os eleitores que acreditaram naquelas mentiras da propaganda. É isso, senhor.